Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula, vamos retornar aqui para o nosso ambiente, né, da Azure. Na última aula, nós criamos as nossas bases de dados dentro do SQL Database, diretamente dentro, né, da Azure. Mas imagine uma situação que você tem as suas bases de dados, tá, dentro de uma VM, tá, ou de uma máquina física, certo? Estando ou não, né, essa VM numa máquina, estando ou não essa VM dentro da Azure, mas você pode, tá, ter o seu ambiente totalmente, né, fora da nuvem, em máquinas físicas e virtuais, e você fez um contrato, a sua empresa com a Azure, né, e você tem algumas bases de dados que você gostaria de migrar para o ambiente na nuvem, né, e usando essa tecnologia do SQL Database. Como é que você faria, né, esse trabalho de migração? Então, o objetivo dessa aula é mostrar, né, como é que você migra a sua base de dados, né, de uma forma relativamente simples, certo? Dependendo do quanto de recursos que você já tem trabalhado atualmente, né, você pode ter mais facilidades ou menos facilidades. Lembrando, por exemplo, que existem algumas restrições, que nós vimos aí, inclusive, na última aula. Né? Se você trabalha em ambiente on-premise com jobs, né, usando o SQL Agent, né, você não vai conseguir migrar essa base de dados, certo? Porque vai ter uma restrição em relação a esses jobs. Então você teria que não exportar, tá certo? Esses jobs ou eliminar esses jobs, tá, do seu ambiente antes de você conseguir migrar, tá certo, para o ambiente da nuvem. Existem outras limitações que a Microsoft, a partir do momento que vai melhorando esse ambiente, né, do SQL Database, ele vai mitigando essas restrições. Uma delas, por exemplo, é se você tem uma estrutura dentro de um database seu que você tem queries que faz cross database, né? Por exemplo, um select que faz um join com outras bases de dados, tá certo? Você não vai conseguir migrar porque isso é incompatível com essa tecnologia de SQL Database, né? De fazer joins entre bases de dados separadas, né? Em ambientes separados. Se você usa linked server, também não vai conseguir, porque não existe linked server, pelo menos até agora, até nesse momento, no ambiente SQL Database, tá? Eu vou deixar depois aí um link para você, um arquivinho, você pode dar uma analisada, né, atualmente, quais são as bases de dados, né, quais são as restrições nesse tipo de base de dados SQL Database. Tá? Mas o objetivo dessa aula não é para isso, é para a gente migrar uma base de dados para o ambiente da nuvem, e existe até uma ferramenta, né, que antes de migrar, ela faz um acesso, né, ela faz uma avaliação na base de dados origem e indica, né, se você vai conseguir migrar ou não, né, e o porquê de não conseguir migrar, certo? Então, eu estou aqui já com a minha máquina virtual inicializada, está em running, tá? Então, vai ser a origem, né, vai ser a máquina, a partir dessa máquina virtual, nós vamos tentar migrar aquela base de dados auditoria DBA que nós temos lá dentro para um banco novo, né, na nuvem. Então eu vou voltar aqui na homepage, só para a gente lembrar dos nossos, aqui no SQL Database, né, nós temos duas bases de dados na nuvem, certo? Estoque e vendas nesse servidor SRV SQL2 vendas, tá? Então o nome do servidor é esse daqui, tá? Que nós vamos tentar depois migrar a nossa base de dados para esse servidor aqui na nuvem, certo? Então vou voltar, vou até copiar logo aqui, vou copiar e vou deixar numa área para gente, certo? Esse é um arquivinho que eu vou deixar com você depois aí, para você poder baixar e dar uma lida depois, né? E aí eu deixo alguns sites aqui que são importantes. Eu vou passar para depois, nessa própria aula, eu já vou falar sobre esses links, tá bom? Então vou deixar aqui só guardadinho o nome desse servidor, porque vai nos ser útil daqui a pouquinho. Então vou voltar para a nossa máquina física, que eu preciso acessar essa máquina física.
certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui clicar aqui em Connect, RDP. Então vamos nos conectar, download RDP, vamos nos conectar nessa máquina. Vou colocar minha senha. Se eu já não esqueci a senha, acho que eu lembrei agora. A senha aqui são 12 caracteres. Então vamos lá. Pronto, acessei a minha máquina virtual. Ela já foi inicializada. Eu já vou carregar aqui o Manage Studio para ir adiantando o nosso trabalho. Certo? Então é o seguinte. Existe uma ferramenta, como eu falei, que nos auxilia no assessment, na avaliação da nossa base de dados em ambiente on-premise, né, onde a própria Microsoft checa, né, o que é compatível e o que não é compatível, que impossibilita a gente mandar essa base de dados para a nuvem. Então nós teríamos que resolver alguma restrição antes de mandar essa base de dados para a nuvem, certo? Então, eu deixo aqui para você, certo? Olha aqui, ó. O nome desse software é esse aqui, ó, Data Migration Assistant. É o nome desse software, tá? Então, você vai baixar esse software dentro da sua máquina virtual, tá? Tá aqui. Então, você vai baixar esse software dentro da sua máquina virtual, preferencialmente com Chromer, tá? Instala o Chromer antes da sua máquina virtual, que é mais fácil você utilizar. Tá? Deixa eu dar um cancelar aqui, deixar só minimizado. Então, instala o Chromer, que o IE tem algumas restrições, né, de segurança, aí você teria que mexer naquela opção que eu já te falei, no Server Manager. Então, só vou te mostrar a cara do site. Então, você vai baixar o software por aqui, ó. Tá? Click here to download. Tá? É esse software aqui, ó, Data Migration Assistant. Pode ser que quando você for tentar instalar esse software, venha um alerta que você, antes de instalar esse software, você tem que instalar o Network Framework, o Net Framework 4.8. Eu já deixei aqui o link para você também, onde que eu baixei, tá aqui, ó. Tá? Então, talvez você tenha que instalar esse framework, o Net Framework 4.8, para conseguir rodar o Data Migration Assistant, tá? Mas eu deixo aí para você nesse arquivinho. Então, eu já instalei na minha máquina, é só next, 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 não tem mistério nenhum, é software pequeno, tá? E o software é esse aqui, ó, certo? Data Migration Assistant. Vou abrir, vou te mostrar o que você teria que fazer para fazer esse assessment, essa análise, tá? Então você vai clicar aqui no mais, vai criar nome de um projeto, que é o projeto, na verdade, de fazer essa análise, tá? Por esse software, você depois que passa a análise, você pode até migrar já, ó. Você tem a opção aqui já de migrar, certo? Mas eu vou te mostrar até uma forma até mais fácil, eu acho, do que por esse método. Apesar desse método ser muito fácil também, mas eu quero te mostrar para uma outra forma. Então, projeto, tá? Aqui, Assessment Type, Database Engine, a origem vai ser o SQL Server e o target vai ser um Azure SQL, certo? Poderia ser também um Managed Instance, né? Que é aquele ambiente que é um ambiente híbrido, né? Como se fosse máquinas virtuais, né? Porque aí o SQL Manager vai ter uma série de características que é como se fosse realmente um SQL on-premise, né? Com linked server, podendo fazer cross database, join. Tá? Eu pretendo, tá certo? Passar isso, se ainda tiver crédito aqui na minha conta, porque é um ambiente mais, digamos, relativamente mais caro de se instalar, certo? Mas enfim, eu vou tentar fazer, não prometo, tá bom? Até porque o curso já passou de 80 horas, né? E não sei
provavelmente eu não vou lançar aqui, não vou passar isso para você antes do lançamento do curso, e eu pretendo mais para frente lançar essa versão, certo? Você pode aqui ainda fazer uma migração para uma outra máquina virtual, tá? Certo? Dentro do Azure ou com SQL Server normal, tá? Então aqui eu quero mandar em máquina física, tá? Eu quero mandar aqui não para outro SQL, máquina virtual, não para Managed Instance, eu quero mandar para a nuvem, quero mandar para uma base de dados realmente SQL Database, tá? Então aqui eu vou escolher essa opção e vou dar Create para criar esse projeto, certo? Aí ele está falando o que ele vai fazer, vai checar a compatibilidade, tá? E as características do meu banco e o nível de compatibilidade. Vou dar Next. Aqui eu vou falar qual o servidor, tá? Então, qual é o servidor que eu quero fazer a análise. Então, ele já está montado aqui o nome do servidor, senão eu poderia pegar o nome do servidor, nas propriedades da instância do servidor, eu vejo isso. Tá? E aqui eu deixo marcado esse que eu vou confiar no certificado. Desligo se estiver ligado alguma questão de criptografia, deixo dessa forma. E vou dar aqui um connect. Ele vai conectar e aqui eu vou marcar, por exemplo, os dois bancos que eu quero fazer avaliação. Que existem esses dois bancos de dados no meu servidor SQL Server, tá? Local. Quer dizer, local não. Na máquina virtual, tá? Que foi criado na nuvem. Tá? Então são essas duas bases de dados que eu quero fazer a avaliação se eu consigo mandar essas duas bases de dados para a nuvem como uma base SQL Database, né? Já em ambiente PaaS, já plataforma como serviço. Então eu vou aqui clicar no Add, certo? E aqui eu começo, ao clicar nesse botão, inicializar a avaliação, Start Assessment. Eu clico e ele já está fazendo uma avaliação nas duas bases de dados se é possível fazer a migração ou não, tá? Então, aqui já aparece como características não suportadas, ou seja, eu não poderia exportar essa base de dados porque existe nessa instância SQL, tá? Ou nessa base de dados características que impeçam eu de poder fazer essa exportação. Tá? Então são essas duas aqui, que são dois trace flags que estão configurados. Tá bom? Isso lá em nível de instância no SQL, que impediriam de eu tentar, por esse software, conseguir fazer essa migração. Eu fiz um laboratório ontem, tá? E aqui apareceram também os jobs, certo? Que me impediram também de exportar, né, a minha base de dados porque eu tinha jobs na instância. Tá? E aí houve um impedimento por aqui mesmo tentar fazer essa migração. Ó. Porque se passasse, ele já ia liberar esse botão aqui, para eu já falar qual é o servidor destino, que seria, né, o link. Né? Eu ia colocar aquele link do servidor destino no ambiente da Azure e ele ia pedir uma conexão para mim, login e a senha da Azure, e ele ia começar a exportação. Tá? Mas eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer essa exportação, certo? Bom, essas duas configurações aqui estão lá na instância SQL, são os trace flags que estão ligados, tá bom? Vamos ver agora uma outra forma, quer dizer, vamos ver a forma que eu estou propondo para você migrar essa base de dados, tá, para o SQL Server. Então, essa ferramenta aqui vai te ajudar, vai te dar uma luz, tá, antes de começar a exportação, né, de características que estão no seu banco atual ou no seu ambiente, na sua instância SQL, que possam ser um impeditivo para você conseguir exportar a sua base de dados para a nuvem. Tá? Então, vou fechar aqui. Vou fechar esse ambiente. Vou abrir aqui o SQL. Vou conectar, tá certo?
ao SQL. Aqui eu vou colocar, eu estou aqui, vou conectar ao servidor local. Ó. Servidor local, com a minha conta local. Tá? Então, estou aqui com as minhas bases de dados, ó, minhas duas bases de dados locais, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na master, só para eu tirar uma dúvida aqui minha. Não, tranquilo. Não é nada com a exportação não, tá? Outra coisa que eu estava precisando ver aqui em relação a essa master, mas está tudo bem. Quero te mostrar, ver se eu vejo aqui, porque agora só para te mostrar aquele trace flags que apareceram para você, porque poderia estar dentro da master. Lembra que nas aulas passadas nós criamos uma story procedure especial dentro da master, que ela é startada, né? É startada, executada toda vez que o serviço é reinicializado. Né? Era até uma forma da gente impedir o lock escalation. Né? A gente criou lá um trace flag dentro de uma story procedure, que nós colocamos na master, que toda vez que o SQL Server inicializa o serviço, ele verifica dentro da master se existe essa story procedure, né, de startup, uma story procedure de startup, que ela é executada quando o serviço começa. Tá? Então aquele trace poderia ter sido colocado aqui dentro. Eu queria lembrar se foi aqui ou um outro local também que é possível colocar esses trace flags, é na própria instância. Deixa eu pegar aqui, ó, no Configuration Manager. Outro local que a gente costuma colocar, o que é mais normal, é aqui no próprio serviço do SQL, aqui em Startup Parâmetros, aqui, ó. Olha aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Então, onde que estão as duas trace flags aqui, que são inicializadas, que mudam um pouco a característica, às vezes, da forma que o SQL trabalha, que daqui eu poderia remover, tá? Poderia remover, né? E aí, novamente, tentar aquele assessment e de lá mesmo tentar fazer a exportação de uma base de dados. Mas você vai ver que a gente consegue fazer a exportação da base de dados, tá? Dentro do SQL Server. E aí a gente não vai ter esses percalços aqui, que aquela ferramenta às vezes avalia até em nível de instância do servidor. Tá? Mas não é para tanto, a gente consegue fazer uma exportação muito mais tranquila, às vezes por dentro do próprio Minute Studio. Tá? Queria tirar essa dúvida, onde que estavam esses trace flags configurados. Então vou fechar aqui. Então está aqui, a nossa base de dados está aqui. As duas bases de dados que nós queremos, aliás, só uma. Né? Eu vou exportar só essa auditoria DBA, porque essa daqui não tem nada dentro. Tá? Não tem nada dentro, tem só uma tabelinha pequenininha. Eu quero, na verdade, exportar essa base de dados aqui, ó, auditoria DBA, porque ela já é uma base maior, ela tem aqui, já tem 1 GB de dados. Tá? Então eu quero exportar essa base de dados e eu deixei aqui uma tabela, 2 tabelas. Tá? Então, vamos exportar essa base. Primeira coisa, aqui no próprio Manage Studio, de dentro da máquina virtual, você vai conectar já o servidor lá da Azure, que é aquele endereço que eu marquei. Ó. Olha o endereço aqui. Ó. E aqui a minha senha já do administrador, lá de quando nós criamos essa máquina. Então, vou colocar o endereço aqui. Estou dentro da máquina virtual. Olha aqui, ó, já estou conectado dentro da máquina virtual, certo? Eu tenho lá os 2 bancos de dados. Então, se eu for para o ambiente do SQL Database, olha aqui, os 2 bancos de dados criados, já na nuvem, certo? Repare que não tem um terceiro, chamado Auditoria DBA, mas se der tudo certo vai aparecer aqui. Então, eu vou voltar para cá. E o que a gente tem que fazer? Bom, o banco que eu quero
exportar é esse aqui, ó. Então eu vou clicar nele, botão direito, Tasks, e aqui, ó, Deploy Database to Microsoft Azure SQL Database. Nada mais simples do que isso, certo? Só um detalhe. O ideal é você, antes de começar essa exportação, tá, colocar esse banco de dados em modo read-only, tá, ou single user, aí para evitar que no momento que você estiver exportando essa base de dados, e ele vai exportando tabela a tabela, outros usuários estejam alterando dados em outras tabelas, tá? Porque pode ser que ele exporte uma tabela, né, e depois, quando for exportar a próxima tabela, né, aquela tabela já foi alterada pelo usuário que estava mexendo. Aí pode ser que ele perca uma integridade referencial com a tabela que já foi exportada, tá, dentro do próprio processo. Então o ideal é que você coloque aqui em Options essa base em modo read-only, antes de fazer esse trabalho, tá? Aqui, ó, Database read-only, certo? Aqui, ó. Ou você, eu deixo aqui também um comando aqui para você, ó, aqui embaixo, ó. Ou você vai lá no Query e roda esse comando aqui para você colocar essa base de dados em read-only. E depois, quando terminar o processo, não esqueça de voltar ele para read-write, tá? Certo? Então, só atenção para esse tipo de questão. Então, vou voltar para cá e, novamente, vamos iniciar o nosso trabalho de exportação. Task, Deploy Database to Microsoft Azure SQL Database. Aqui é só uma tela informativa. Next. Serve Connection. Aqui você vai clicar em Connection. Tá? E olha aqui, ó, o que ele está pedindo aqui. Ó. Especifica o nome da instância SQL ou Microsoft Azure SQL Database Server que hospedará, tá, a base de dados que será implantada. Certo? Então você vai escolher aqui qual é para onde que você está mandando. Estou mandando já para aquele servidor. Certo? Olha aqui o nome do servidor. E aqui eu vou colocar a senha para conectar, né? O banco de dados que será criado, já no destino. Aqui eu criei esse servidor aqui como standard, certo? Olha aqui, ó. Vou voltar para lá, vou pegar um exemplo aqui, ó. O tier, né? O tier desse servidor é esse aqui, ó. Price tier, né? Quando nós criamos esse banco de dados nesse servidor, tá? Esse servidor já foi montado como standard, tá? S0 até 10 DTUs, tá bom? No seu ambiente real, você poderia ter criado, por exemplo, com Premium. Se eu clicar aqui, só para você relembrar, olha aqui, ó, nós ficamos como Standard, poderia ter sido Premium. E aí, quando você for aqui enviar para esse ambiente, e será criado essa nova base de dados nesse ambiente, ele está te perguntando se você quer criar aonde. No meu caso, eu vou escolher Standard, porque eu já tinha criado um Standard. Mas aqui vai um macete. Para tornar essa exportação aqui mais rápida, escolha Premium, porque aí vai usar um disco muito mais rápido, SSD. Tá? O Standard também, eu acho que é um SSD, mas não tão rápido quanto o Premium. Tá? E o Basic é um disco básico mesmo, disco spin, tá? Disco magnético. Então, no dia a dia, na real, escolha Premium, porque você vai ter um menor tempo para migrar, então seus usuários vão ficar com menos indisponibilidade, digamos assim, e você depois pode voltar, se for o caso, para um disco standard, tá? Mas só para migrar, você, como macete aqui, bote Premium que vai ser mais rápido, sua exportação vai ser mais rápida. E depois não esqueça que lá na propriedade do banco de dados, no SQL, na propriedade do banco SQL, você tem que pegar
a conexão, o string de conexão, e passar para o seu dev, certo? Porque ele agora vai ter que apontar para esse string de conexão aqui, certo? E você vai ter que criar um usuário de serviço do banco dentro do banco de dados. Lembra que nós já fizemos isso na outra aula. Criamos login, senha, user, colocamos os privilégios, tá certo? Você vai ter que criar isso no banco novo, tá? E depois vai ter que passar essa string de conexão aqui para o sistema apontar para esse ambiente novo. O ideal é você já realizar todo esse trabalho em ambiente de dev, de QA, marque os passos, né? E quando for para valer, faça em produção, certo? Muito bem, então vamos voltar lá, dando continuidade. Aqui eu vou escolher Standard, o máximo tamanho do banco de dados. Eu vou colocar aqui 25 GB, certo? Aqui coloca um valor que no meio da exportação não dê problema. Tá? E o S0 é o padrão que foi criado, né, de acordo com o tamanho da máquina. Então foi o S0. Poderia escolher outro tipo aqui, tá? Mas eu vou deixar S0 porque foi criado com S0 e eu sei que não vou ter problema, até porque a minha conta é uma conta de avaliação, com um recurso limitado. Bom, só isso. Next. Ele vai indicar aqui, vai verificar, vai indicar o que ele vai fazer. E aqui eu vou clicar Finish e ele já começa o trabalho da exportação. Tá bom? Ele vai verificar, vai checar, vai extrair os esquemas, né? Vai daqui a pouco começar a exportar os dados, tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui, porque vai demorar alguns minutos. Ó, já começou, tá? Validando o modelo, aqui, já está exportando os dados, ó. Se houver algum problema, algum erro aqui, vai aparecer qual o erro. E aqui no status vai aparecer erro. Aí você vai clicar nesse erro, vai aparecer uma mensagem dizendo qual o motivo do erro. Aí você vai tentar resolver o problema. Perfeito? Vou dar uma paradinha aqui, só para você não ter que ficar esperando de forma desnecessária. Olha, já tá indo. Tá indo bem. Por enquanto, sem erro nenhum, tranquilo. Tá? Até porque eu já fiz esse teste. Como eu te falei, fiz algumas correções em termos de jobs, né? Porque eu não poderia exportar os jobs. Tá? E não tinha nenhuma questão de cross database, então eu consegui exportar, certo? Eu tentei fazer uma exportação antes pelo ambiente usando aquela ferramenta, mas ele não deixava porque eu tinha recursos de jobs e tudo que ele não deixou passar. Ó, deu um errinho aqui. Então já deu um errinho aqui. Vou deixar terminar aqui para eu checar que erro que foi esse. Eu te mostro o erro assim que terminar. Ó, já apareceu aqui, ó, erro. Ó, deu importando. Vamos ver. Clicar aqui no erro. Ó, é um projeto com especificações SQL 2019. Está falando que pode ter problemas de incompatibilidade com o padrão standard, né, suportado. Ah, não. Aqui ele está reclamando aqui, ó, do tamanho da base de dados aqui. Talvez que já tenha estourado aqui. Porque eu já estourei, eu acho que, na verdade, o tamanho dessa base de dados, que essa base de dados, quando foi criada, esse ambiente, né? Esse ambiente foi criado com limite de 25 GB. Deixa eu ver outras mensagens. Você vai ter que ver, quando der uns erros assim, da primeira mensagem para as demais, porque as demais pode ser uma consequência do primeiro erro, certo? Então houve um problema aqui. Deixa eu tentar entender que erro que é esse.
É o seguinte, eu vou voltar lá no ambiente, vou dar um close aqui, vou ver o tamanho dessa base de dados. Essa base de dados, ela não tem um tamanho grande. Deixa eu clicar aqui, vou aumentar o tamanho desse disco. Então aqui, ó, aqui em Price, eu estou mandando vir para cá, eu vou clicar aqui, vamos ver se é isso, tá? E aqui eu vou aumentar o tamanho. Pronto. Já foi aumentado. Deixa eu ver se tem mais coisa embaixo. Não. Vou aumentar aqui também um pouquinho de DTU. Vou dar um apply. Vamos voltar lá para a máquina virtual. E vamos tentar novamente exportar. Vamos conectar novamente o servidor. E aqui eu vou colocar máximo aqui, vou botar 25. Eu acho que foi isso. Acho que foi aqui. Porque quando eu criei essa base de dados, eu criei com um limite, né, de 25 GB. Ele pode estar reclamando disso, que eu tentei dar a opção aqui de exportar, podendo passar de 25 GB. Então eu vou botar aqui 24 GB. E a base tem 10 GB só, não teria problema, inclusive. Eu não vou ocupar mais que isso. Tá? Então eu vou tentar aqui exportar novamente. Standard S10. E vou deixar aqui, o máximo que ela pode chegar é 15 GB. A base tem 10 GB, aliás, a base tem 1 GB só. Poderia deixar até 5 GB. Não tem problema nenhum. Tá? Acho que quando eu aumentei essa questão aqui, ó, pode ter dado um problema de incompatibilidade. Mas vamos lá, vou dar um Next e vamos criar novamente esse ambiente. Vou deixar rodando aqui e se tudo der certo, eu volto para mostrar o final dessa aula. Vamos ver se vai passar até mais rápido agora aqui para poder esperar, ver se vai aparecer aquele erro. Certo? Então começou aqui a processar, na verdade acho que foi isso mesmo. Ó. Vamos ver. Nós aumentamos a possibilidade de ter um tamanho maior, mas não foi esse problema aqui, 150 GB, porque essa base de dados tem 1 GB, não seria esse problema aqui. O disco está sobrando para essa base de dados. Foi quando eu criei a base de dados, eu acho que eu dei um limite na criação da base de dados que ela não poderia passar de 25 GB, aquela base de dados. E aqui, quando eu configurei para exportar, eu devo ter colocado um valor superior a esses 25 GB.
Então vamos deixar aqui ele rodando. Por enquanto não deu nenhum erro. E assim que terminar a gente retorna, certo? Então até daqui a pouquinho. Só retornando aqui, ele continua fazendo o trabalho, não deu mais o erro. Tá? Essa tabela já foi exportada. E agora ele está exportando a maior tabela. Eu acho que não vai ter problema agora, porque nós falamos que essa base de dados que está sendo criada pode chegar no máximo a 5 GB, certo? Eu devo ter a primeira vez colocado um valor superior à capacidade, né, até de quando eu configurei a primeira vez esse ambiente aqui. Deixa eu continuar aqui. Assim que terminar, eu volto aqui para mostrar o resultado. Então, só mostrando para você que o processo ainda está correndo, né? Ele está exportando, acho que agora vai dar tudo certo, né? Já coloquei um limite para não estourar lá o que foi configurado, provavelmente anteriormente. Eu não lembro das aulas passadas, mas provavelmente eu configurei um valor, né, menor do que eu disse aqui na exportação que a base poderia chegar. Tá? Aqui na Azure, por exemplo, se nós clicarmos aqui em SQL Database, olha aqui o banco, já até apareceu aqui o novo banco. Ele está exportando, mas o banco já foi criado porque ele já criou uma tabela lá dentro. Está exportando a outra tabela, mas já está criada aqui na Azure. Então aqui, ó, já está aqui o banco, certo? O novo banco, auditoria DBA. Se eu vier aqui em Price Tier, aqui, ó. Olha aqui, ó, o tamanho do banco que nós falamos que ele poderia chegar, 5 GB, certo? Eu posso até aumentar isso aqui, se der algum problema na hora de exportar, mas não vai dar, porque o banco tem 1 GB só. Mas aqui seria o momento que a gente poderia aumentar, só vir aqui, passar para 10 GB e dar um apply, pronto, já aumentou o banco, certo? Aqui ele mostra em tempo real o que está fazendo, né? Em termos de utilização computacional. Bom, e aí depois é só a gente começar a trabalhar dentro do banco de dados. Eu já tenho já aqui, por exemplo, as conexões desse banco, para passar lá para o meu dev, está aqui, ó, já com o nome do banco de dados, aqui o banco, aqui, ó, auditoria DBA, né? A conta, aí eu posso, essa conta aqui depois eu mudo essa conta, eu crio um outro usuário dentro do banco, com as permissões devidas, crio um login, crio um user lá dentro, certo? Específica, passo depois lá para os devs. Aqui em .NET, a conexão em JBC, ODBC, PHP, certo? Está aqui. Vamos ver como é que está o processo lá. Ainda continua. Então assim que terminar, eu retorno. O processo está quase terminando. Ele já terminou aqui de exportar a tabela maior, certo? Aqui, ó. E agora ele está ativando lá os índices, certo? Existia um índice no ambiente on-premise, ele exportou também, certo? Está ativando esses índices já dentro do ambiente, dentro do banco de dados que está na nuvem, certo? Então assim que terminar aqui, eu retorno. Então retornando, a exportação foi agora realizada com sucesso, tá? Aqui tudo sucesso. Então pronto, nossa base de dados, né, que ainda continua no ambiente de VM, certo? Certo? Ela continua, agora ela está já na nuvem. Está aqui, ó. A base de dados já está dentro do servidor na nuvem. As tabelas, se tivesse views, também seriam exportadas as views, as stored procedures, ok? E
pronto, já podemos agora realizar alguns trabalhos, inclusive com alguns usuários também, certo? Já levo também usuários, certo? Que estão dentro da base de dados on-premise, ok? Então tá aqui, ó. Já conseguimos exportar com sucesso. Se você vier aqui no ambiente, a sua base de dados está aqui, já estava, mas agora está com todos os objetos, todas as tabelas, tá? Completa. E agora é você realizar seus testes, né, com a aplicação, apontar a aplicação através da string de conexão para essa base de dados. Se for necessário, criar novos usuários, certo? Testar a conexão e seguir em frente. Bom? Então, perfeita a exportação. Não foi muito complexo. Pode ser que você tenha uma base de dados mais complexa, com muitos objetos que sejam compatíveis. Aí é a avaliação que você precisa fazer. Vai aparecer na avaliação. Tá? E resolvendo esses problemas, até conseguir exportar a sua base para um ambiente na nuvem. Lembrando que nesse ambiente de nuvem, você não tem o Windows lá, o Windows, as pastas do Windows. Então, existem muitos sistemas que hoje ainda utilizam recursos do Windows. Então, por esse motivo, você precisa checar com o seu vendor, né, com o representante dessa aplicação será compatível com base de dados na nuvem. Tá bom? E até outras características, outras funcionalidades, como, por exemplo, cross-database, né? Selects com joins entre bases de dados diferentes, que isso é incompatível com, até agora, né, dia 16 de maio de 2021, com a versão do SQL Database. Pode ser que mais para frente a Microsoft vai evoluindo esse ambiente, daqui a pouco você vai conseguir fazer joins entre bases de dados diferentes, né, dentro de um servidor na nuvem, né, dentro de um servidor em ambiente de PaaS, né, plataforma como serviço. Tá? Em máquina virtual não, você pode fazer normal. Máquina virtual na Azure você pode fazer, porque é como se fosse uma máquina física mesmo, tá? Você vai ter as características, né, as mesmas propriedades do SQL, né? Tanto faz no ambiente na nuvem, né, com VM, ou a máquina física fora da nuvem, o SQL é o mesmo, tá bom? Mas no ambiente SQL Database, com SQL Elastic Pulse também, é um outro modelo. Então você não tem um Windows. Compensação também, você não precisa mais se preocupar com a atualização de Windows, com a atualização de patch de segurança de antivírus, com a atualização do SQL. Tá? E você fica transparente com backup. O backup é sempre transacional, você vai sempre conseguir recuperar a última transação. Você tem failover, né? Então quando tem atualização, a máquina não cai. Então é bem interessante, tá? E está evoluindo, certo? Então era isso que eu queria mostrar para você, como é que você exporta sua base de dados para a nuvem. Conseguimos chegar no final, conseguimos exportar, tá? Muito obrigado, valeu e até breve. Um abraço, fique bem.